Você tem medo de palhaços? Personagens praticamente infalíveis nas festas infantis, os palhaços têm a missão de levar alegria e divertir as pessoas com seus tradicionais narizes vermelhos. Acontece que, no entanto, que nem sempre essa missão funciona tão bem assim. Isso porque tem gente por aí que se arrepia só de pensar nos carinhas dos rostos brancos e bocas super vermelhas. Aliás, para quem conhece alguém assim, vai um alerta. Isso não é uma frescura. Embora não seja uma parcela tão grande assim de pessoas que sentem medo dos palhaços, a fobia realmente existe e até tem nome, chamado de coulrofobia. Esse transtorno consiste em um pavor agudo à figura circense. Quem sofre da síndrome, ao se deparar com um exemplar bem característico da classe dos palhaços, pode apresentar reações extremas, perda repentina de fôlego, arritmia cardíaca, suor excessivo e até mesmo náuseas. Aliás, para os especialistas, quem costuma apresentar esse tipo de reação à simples figura do personagem dos circos pode ter sofrido algum trauma na infância, assim como acontece com a maioria dos distúrbios que trazem pavor. Mas, como falamos no começo do vídeo, o que grande parte das pessoas sentem não é exatamente pânico. Muita gente, na verdade, não gosta dos palhaços em si, e é a sua raiva que leva à aversão a esta figura. Inclusive, há inúmeros sites e comunidades nas redes sociais voltadas à manifestação desses sentimentos negativos com relação ao pessoal do nariz vermelho. E você, tem medo de palhaços? Se você é corajoso e não possui nenhum tipo de fobia com o pessoal do nariz vermelho, no vídeo de hoje apresentaremos alguns bons motivos que talvez leve você a ter medo dos palhacinhos que estão no circo. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do tio Lu. Não são muitas pessoas que sofrem de uma fobia debilitante de palhaços, mas existe um bom número de indivíduos, no entanto, que simplesmente não gostam deles, ou também sentem um extremo pavor. Faça uma pesquisa no Google e digite "eu odeio palhaços", ou então use a frase em inglês "I hate clowns" e você encontrará vários sites sobre pessoas intimidadas por eles. Inclusive, você também encontrará diversos sites contendo creepypastas e teorias da conspiração envolvendo os nossos amiguinhos de nariz vermelho. Há inclusive religiosos que acreditam que a origem da figura do palhaço é demoníaca. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Mas este é um assunto muito complexo e que precisa ser bastante detalhado. Por isso, deixaremos esse tópico sobre palhaços do demônio em um outro vídeo. Inclusive, existe uma página no Facebook chamada I Hate Clowns, que significa "eu odeio palhaços", e que conta com mais de 400 mil seguidores. Mesmo aqueles que deveriam gostar dos palhaços, as crianças, muitas vezes se sentem intimidadas por eles. Em 2008, um estudo na Universidade de Sheffield, na Inglaterra,
entrevistou 250 crianças com idade entre 4 e 16 anos e concluiu que um grande número delas tinha uma reação de medo diante das faces maquiadas dos palhaços. Um estudo encomendado pela BBC descobriu que as crianças nos dias atuais se sentem pouco à vontade assistindo à apresentação de um palhaço. Para a maioria das crianças entrevistadas, eles não parecem engraçados. Pelo contrário, eles são estranhos de uma maneira categorizada como perturbadora. É claro que a maioria dos palhaços não estão tentando ser estranhos. Eles tentam transmitir doçura através das suas travessuras, diversão encantada. Então, surge uma questão. Quando é que os palhaços deixam de ser figuras infantis e alegres para se tornarem seres assustadores? Palhaços sempre tiveram um lado negro associados a eles. Alguns afirmam que isso decorre do fato de que eles espelham uma visão distorcida da sociedade. Eles são como um reflexo caótico da normalidade, capazes de subverter tudo que é convencional. Em algumas culturas, associa-se à origem do palhaço a figura de duendes diabólicos e demoníacos. Inúmeras obras de ficção exploram as figuras ameaçadoras dos palhaços, como por exemplo, o Coringa, personagem do Batman, um palhaço homicida e bastante sinistro. Infelizmente, os palhaços psicopatas que povoam vários pesadelos não se encontram apenas em obras de ficção. O mais famoso palhaço sinistro de todos os tempos foi, sem dúvida, John Wayne Gacy, conhecido também como Pogo, o palhaço. Na década de 70, Gacy sequestrou, torturou e matou 33 meninos, enterrando-os no terreno em volta da sua casa. Quem vai contar com mais detalhes essa história sinistra e assustadora é o repórter da creche obscura, o Corvo Obscuro. Como já foi dito nessa série, nem todo serial killer é psicopata. Assim como nem todo psicopata é um serial killer. Mas todo serial killer tem uma história impactante. Sempre está ligado a um problema psicológico fora do comum. No caso de John Wayne Gacy, um homem que já foi considerado um cidadão exemplar, foi uma enorme surpresa o descobrimento de seus crimes. Hoje falaremos sobre ele, conhecido como o Palhaço Assassino. John Wayne Gacy nasceu no dia 17 de março de 1942 no estado de Illinois. Filho de Mary Elaine Robinson e John Sterling Gacy, John sofreu em sua infância. Primeiro que seu pai possuía mais afetividade pelas irmãs de John do que por ele. Segundo que tinha muitos problemas de saúde desde criança. Quando nasceu, já sofria de problemas respiratórios, já que respirou suas próprias fezes dentro do útero. Também tinha problemas cardíacos e sofria desmaios desde os 11 anos de idade. Seu pai o desprezava ainda mais por isso, dizendo que era só para chamar atenção. Ainda aos 11 anos, Gacy sofreu uma forte pancada na cabeça de um balanço. Foi daí que seus desmaios frequentes começaram e continuaram por 5 anos. Aos 14 anos, teve um ataque de epilepsia tão violento que tiveram que colocar uma camisa de força para poder conter. Aos 16 anos, foi diagnosticado com um coágulo cerebral e recebeu tratamento para poder se recuperar. Além de tudo, Gacy era obeso, e isso era um problema para sua autoestima por diversas brincadeiras na escola. Seu pai ajudava a manter a sua autoestima totalmente destruída. Passando o tempo, Gacy adquiria parte da personalidade de seu pai e, desse modo, acabou passando de garoto maltratado para maltratador,
entrando em constantes conflitos com sua família. Essa atitude acabou colaborando para que Gacy deixasse a casa dos pais, se mudando para Las Vegas, onde conseguiu um emprego como porteiro e guarda noturno de um depósito de cadáveres. Sua obsessão pela limpeza e gosto pelo silêncio fizeram com que se adaptasse muito bem ao trabalho. Adorava poder ver os cadáveres. Muitas pessoas alegam que Gacy praticou necrofilia nesse tempo, mas essa acusação sempre foi negada por Gacy até o final de sua vida. Gacy conseguia se comunicar muito bem com outras pessoas. Na medida em que mudava de empregos, sempre conseguia novas promoções graças ao seu modo de falar e sua interação com as pessoas. E depois de um tempo, criou uma empresa de construção. Estava muito bem de vida, já que a empresa disponibilizava um enorme tempo livre para se dedicar a outros afazeres que gostava. Nesse tempo, também arrecadava fundos para o Partido Democrata e vestia-se de palhaço para animar festas infantis. Era um exemplo de cidadão e foi até eleito como o Homem do Ano. Esteve rodeado de pessoas importantes, até mesmo conheceu a mulher do ex-presidente Jimmy Carter. Era praticamente impossível imaginar o que Gacy escondia de todos, uma outra personalidade que ninguém conhecia. Mesmo tendo se casado 2 vezes e tendo filhos, Gacy tinha fortes atrações por garotos, que acabaram levando-o a cometer atos repugnantes. Alguns dos primeiros assassinatos de Gacy foram cometidos com jovens companheiros do trabalho, quem obrigava a manter relações sexuais com ou sem o consentimento das vítimas. Seu primeiro assassinato aconteceu na madrugada de Natal de 1971, um jovem de 18 anos que encontrou numa estação de ônibus. Convidou o jovem para ir até sua casa. Estando lá, amarrou as mãos do jovem, o estuprou e, enquanto o torturava, o apunhalou pelas costas. Escondeu o cadáver embaixo de sua cama e chamou a polícia dizendo que o jovem havia atacado Gacy e ele apenas se defendeu. Depois desse assassinato, Gacy apenas manteve seus atos em segredo enquanto buscava outras vítimas. Gacy conseguiu esconder seus atos durante 7 anos, sempre com o mesmo padrão de assassinatos, torturando, estuprando e assassinando. A polícia nunca suspeitou de nada, até que uma vítima chamada Jeffrey Ringel conseguiu escapar e denunciar Gacy para a polícia. A polícia conseguiu um mandado de busca para entrar na casa de Gacy. Ninguém fazia ideia do que iriam encontrar lá. A habitação estava com um odor insuportável, um cheiro de morte impossível de descrever. Fazendo buscas em sua casa, a casa de sua mãe e corpos encontrados no rio, encontraram ao todo 33 garotos e jovens entre 7 a 29 anos de idade. Para encontrar esses corpos, fizeram processos de escavação, onde os especialistas precisavam utilizar trajes especiais por consequência do cheiro e da quantidade de metano que os corpos apodrecidos produziram. Mesmo com toda a proteção e acompanhamento médico, muitas pessoas que estavam na escavação acabavam adoecendo. Gacy teve acompanhamento psiquiátrico, sempre usava a mesma desculpa, a desculpa de que apenas estava se defendendo. Nunca quis matar ninguém. Aos poucos, seu discurso foi se desenvolvendo tanto a ponto de dizer que tinha uma dupla personalidade que o dominava e o obrigava a cometer atos aterrorizantes. Os exames psiquiátricos apontavam que Gacy não sofria nenhum tipo de arrependimento pelas vítimas. Aquele homem não tinha compaixão. Sua desculpa de dupla personalidade era totalmente inválida. Após um longo período de julgamento e declarações inquietantes, John Wayne Gacy foi condenado à morte no dia 12 de março de 1980. A notícia foi recebida com grande alegria pelos pais das vítimas. Dentro da prisão, Gacy foi se adaptando
entrando no coro, escrevendo poemas e pintando diversos quadros. Geralmente pintava crianças e palhaços. Gacy, sabendo de sua pena, dizia que pena de morte é apenas mais um assassinato, e uma pena dessas não iria pagar tudo o que havia feito. No dia 10 de maio de 1994, John Wayne Gacy recebeu injeção letal pelos 33 assassinatos confirmados. Um palhaço que ficou na história e colaborou para que a coulrofobia, medo de palhaços, se tornasse uma fobia complicada de tratar, já que depois disso, nem mesmo em palhaços animadores de crianças podemos confiar. Se gostaram do vídeo, visitem meu canal, subo muito conteúdo lá. Avaliem esse vídeo e, claro, se inscrevam no canal do Tio Lu. Corvo Obscuro para a creche obscura do Tio Lu.